seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Bora Rampar, um projeto da Chianca para falar sobre tecnologia, empreendedorismo e inovação. Eu sou Lila Azevedo, diretora de experiência do cliente, e hoje nosso podcast vai falar sobre como as metodologias ágeis vão impulsionar a gestão dos negócios. Meu convidado mais do que especial, ele está no mercado há mais de 17 anos, é o Jedi em Tecnologia e Inovação, diretor de tecnologia da Chianca Softwares. Seja bem-vindo, Diego. Olá pessoal, obrigado pelo convite, Lila. Meu nome é Diego Pessoa, estou no mercado há mais de 17 anos, sou diretor de tecnologia da Chianca e hoje estou aqui para a gente conversar sobre metodologias ágeis, somar experiência e bater um papo sobre o que as metodologias ágeis podem trazer para os negócios, né? Diego, então vamos começar desmistificando um pouquinho dos métodos ágeis, tá? Muita gente acha que utilizar metodologias ágeis só funciona em empresa de tecnologia. É verdade? Só a empresa de tecnologia pode ter o gostinho de sentir as coisas acontecendo de maneira mais fluida, mais ágil, mais ter essa eficiência em tempo real, como o método ágil ele já faz? Não, na verdade isso é um mito. Aqui, na verdade, as metodologias ágeis surgiram na área de desenvolvimento de software, mas pode ser implementado em qualquer empresa. Desde uma padaria a uma multinacional, é totalmente possível a gente implementar. Então, acho que a chave está em identificar os pontos, os processos, qual área da minha empresa precisa ser transformada. Aí sim a gente vai implementar métodos ágeis. E o que é metodologia ágil? Porque assim, se a gente for buscar o conceito a fundo, baseado em um desenvolvedor que sentiu a dor de um negócio lá e não sei quando. Não. Aí complica a história, complica. Né? Mas assim, resumindo, metodologias ágeis são uma forma de acelerar as entregas de um projeto, de um produto e fazer isso de forma consistente e com qualidade. Se a gente unir tudo, no final das contas a gente só está querendo fazer isso. Massa. E dentro disso, toda essa descrição que você falou, qualquer negócio pode utilizar, desde um MEI até uma empresa de grande porte? Sim, pode ser utilizado. Então, é justamente o que eu falei, a gente precisa conseguir identificar quais são os pontos onde minha empresa precisa melhorar. Eu posso tentar identificar aqueles processos que são muito trabalhosos, aqueles processos que consomem muitos recursos das empresas e, a partir daí, conseguir identificar essas dores que também pode estar relacionada aos clientes das empresas, né? Aos produtos que eu ofereço. Então, a partir dessa identificação é que eu vou começar a me planejar para implementar as metodologias ágeis. Tem um dos métodos ágeis que acho que é o Scrum, aí você me corrige, que você é o cara sabe tudo, que ele é utilizado, toda entrega tem um valor agregado. Toda entrega tem um valor agregado. É tanto que existe um figurativo, né? Se você jogar nas redes sociais, esse figurativo ele vai aparecer, de que se eu quero um veículo, eu preciso me locomover de um ponto ao outro. A primeira entrega é um skate, a segunda entrega é um patinete, a terceira entrega vai e assim sucessivamente. Dentro do negócio, como é que isso funciona? É verdade, você falou aí do Scrum. O Scrum ele é um framework, é um conjunto de regras, ele é pré-definido, tá? Para que a gente consiga implementar metodologias ágeis. Então, assim, uma das premissas é justamente essa questão da entrega contínua. Quando eu começo a desenvolver um produto, não preciso chegar e combinar um prazo contigo e dizer daqui a 5 anos vou te entregar um carro, por exemplo. Eu começo desenvolvendo, como você falou, um skate, vou entendendo vou conversando com o cliente, vou entendendo que na verdade ele tem uma necessidade, ele precisa de algo a mais do que um skate. E vou combinando com ele quais são as alterações e vou crescendo junto com ele, vou fazendo o projeto, o produto, seja lá qual for a tarefa que eu estou executando, eu vou evoluindo. Então, essa questão da evolução constante do que é produzido, ela está muito presente nas metodologias ágeis. Trazendo para um pequeno negócio, certo? Minha empresa agora, ela quer iniciar, está assistindo esse podcast, está achando massa esse conteúdo e quer iniciar a utilização. Por onde começar? Se eu quero começar a utilizar metodologias ágeis,
que nem eu falei no início, o importante é que a gente primeiro consiga identificar quais são as áreas que mais estão precisando de agilidade, de entregas. Tem muitas áreas que às vezes são burocráticas, consomem recursos das empresas. Isso significa maior custo, menor produtividade e por aí vai. Então, começa identificando essas áreas. Agora, antes de querer implementar, é importante tirar um tempo para capacitação, porque realmente é uma mudança de filosofia, de cultura da empresa. Então, tem que ser cultural, senão não funciona. Tem que ser cultural. Então, assim, antes de querer aplicar uma técnica, você tem que começar a tentar mudar a cultura da empresa. É o mindset do pessoal. A gente está falando, quando a gente fala de metodologias ágeis, muito mais de pessoas do que de técnica. Então, quando a gente vira aquele mindset de, por exemplo, aquele funcionário tal faz a coisa dele lá quietinho na dele e tal, isso é uma questão cultural que a gente tem que quebrar e às vezes é difícil. Né? Então, a gente tem que começar a reunir a equipe, porque as metodologias ágeis, elas colocam uma equipe para trabalhar num bem comum, num projeto. Então, é a inteligência coletiva que faz a coisa acontecer, no final das contas. Pois é, Diego. Aí me diga uma coisa. Dentro dessa realidade, eu preciso de um time, preciso de uma quantidade mínima de pessoas para fazer com que isso aconteça? O ideal é que assim, você separe as pessoas que possivelmente possam agregar naquele projeto ou produto. Pode começar de forma enxuta, até porque eu vou citar aqui o Scrum como exemplo de framework que a gente pode utilizar. Ele permite um aprendizado contínuo. A gente erra na execução, mas a gente tem a possibilidade de consertar rápido. Volta muito rápido, isso, né? Entende a dor e vira a chave. E de resolver o problema muito rápido. Então isso vai criando um empirismo, um aprendizado que com o passar do tempo a gente vai evoluindo. Até porque tem as retrospectivas, então você vai revisitar todos os pontos, ver os gargalos, mitigar as dores, enxergar oportunidades para as próximas entregas. Isso. É assim? Como a gente falou, a execução das tarefas, quando você implementa métodos ágeis, elas são fracionadas. Então a gente a gente planeja, tem uma série de coisas técnicas que estão envolvidas aí, não é muita abordagem da gente agora, mas assim, para resumir, a gente planeja, define o que vai fazer e vai começar a executar. E no meio desse caminho, com certeza vão aparecer problemas, coisas que a gente não contava com isso. Então, à medida que a gente vai fazendo, o time que tá envolvido naquilo dali, como a comunicação, os feedbacks são muito repetitivos, e isso é primordial. Por exemplo, nas metodologias ágeis, a gente tem um tipo de reunião que é diária. Todo dia a gente para responder 3 perguntas: o que eu fiz ontem, o que eu vou fazer hoje e se tem alguma coisa me impedindo. Veja que não dá tempo da coisa travar. Então, repete as perguntas, Diego, porque é importante para quem quer começar, trazer essa cultura para o time. Comece fazendo essas reuniões diárias, ou não sei se pode fazer semanal dentro desse método, mas para inserir é cultural. Então essas 3 perguntas, elas vão ajudar você a enxergar o cenário do teu negócio. Isso. E automaticamente você vai dar responsabilidade às pessoas que estão envolvidas no projeto a estar se sentindo parte e respondendo o que é que pode ser melhorado, o que é que pode ser feito. É verdade. Quais são as perguntas? As perguntas que a gente chama de daily, a reunião diária, né? Então, o que é que eu fiz ontem? O que é que eu tenho para fazer hoje? E principalmente, tem alguma coisa me impedindo de fazer minha tarefa? Excelente. Então isso é quem vai permitir a coisa fluir, a coisa andar. Em algum momento, quando tiver um impedimento, que vão existir sempre impedimentos, a gente tem como agir rapidamente. Rápido, né? E tem uma pessoa responsável para tratar esses impedimentos. Vamos citar um exemplo de uma padaria. A padaria tem que fazer pão. O pão tem que sair às 5 horas da manhã, sem exceção. Então a primeira pergunta é: o que eu preciso fazer, né? Isso, o que eu vou fazer hoje? O que eu vou fazer? Eu tenho que fazer pão, tenho que colocar o pão para assar. Fazendo essa analogia,
existe vou chamar de ator no Scrum, que chama o Scrum Master. Ele é o cara, mas assim, não se assuste com o nome não. Ele é só aquele cara que vai cuidar que as coisas fluam naturalmente e ele vai tirar o impedimento. Por exemplo, tenho que fazer o pão lá, beleza. O Scrum Master, ele sabe que amanhã o pessoal vai ter que fazer pão. E ele sabe que no estoque dele está faltando farinha. Então ele vai ser o cara que vai mitigar os impedimentos. Que vai chegar aqui, vai ligar para o cara lá, ó, o cara da farinha, vem aqui deixar agora, tal. Ele que vai tirar os impedimentos. E ele vai conseguir fazer com que o projeto tenha andamento, entendeu? Então aí é um bom passo para quem está querendo começar. E aí a gente já trouxe um exemplo de uma padaria, porque realmente vai dar para enxergar em cada negócio, isso, na realidade de cada negócio, de setores. Tem uma dor, utiliza o método Agile Scrum, que ele é um dos mais utilizados mesmo. Isso. Né? O mais simples, ele tem entrega de valor agregado a todo momento e tem vários tipos de ferramentas que podem ser utilizadas ao longo do processo. Então assim, aí a gente estaria falando de um passo onde eu estou me preparando para implementar, né? Já que a gente já conseguiu identificar quais são as dores, quais são as áreas da minha empresa que eu vou precisar implementar metodologias ágeis, então eu tenho que começar a me organizar para fazer o que a gente chama de backlog. Backlog é justamente a gente saber todos os pontos que aquele produto precisa ter, na verdade, né? Eu vou anotar, eu vou fazer reuniões onde a gente vai separar todas as... Para ter um skate, por exemplo, eu preciso ter lá a rodinha, preciso ter a madeirinha lá, enfim, todos os... tudo que compõe aquela ação. Tudo que compõe. E principalmente, não muito voltado a coisas unitárias, mas a funcionalidade, a entrega de valor. No final das contas, eu preciso entregar valor. O que é o valor no skate? É ele andar, entendeu? Então, se, por exemplo, em um mês eu vou construir as rodinhas, beleza. Mas quando eu for fazer uma entrega, eu preciso entregar alguma coisa que já tenha aquele escopo de funcionalidade. Nossa. Entendeu? Ela já está encaixada lá, já começar a ter alguma funcionalidade. Não que ela precise estar totalmente pronta, mas aí é onde entra a ideia do incremento. Sempre eu estou incrementando o produto, sempre para ter uma melhoria, sempre para ter uma aceitação. E essa entrega precisa ser validada. Precisa se reunir no final quando for fazer a entrega, para saber se realmente aquilo é o que se desejava. Entendeu? Então, essa é o que a gente chama de a retrospectiva, né? Eu vou chegar lá para a pessoa que vai ser o responsável, o usuário, que a gente chama de PO. PO é Product Owner. Dentro dessa... Quem começar a estudar mais os métodos ágeis vão ver muito esses termos. É verdade. Então, mas assim, para traduzir melhor, é o dono do produto, é o cara que mais entende do produto, é o cara que tem a visão mais ampla, a pessoa que tem a visão exata do que aquele produto tem que fazer. Entendeu? Então, essa pessoa também é primordial nessas metodologias ágeis, porque ela vai validar se aquilo que está fazendo está beleza. Voltando ao exemplo da padaria. Precisa ter alguém para saber se a qualidade do produto está boa. A entrega tem que ter alguém para validar, para dizer, não, tá bem feito, tá bacana, precisa melhorar nisso. Entendeu? Então, veja que até pode ser uma das pessoas integrantes, mas precisa definir esses papéis antes de começar a fazer aquele projeto, porque aí a coisa fica bem desenhada, fica bem organizada. Diego, tu falou aí do backlog, né? Quando eu visualizo, enxergo o backlog, para mim é uma gestão à vista. Sim. Certo? Para mim tem que colocar lá todas as informações na minha gestão à vista para que eu consiga visualizá-las, enxergar como está o processo. Isso. Só funciona na gestão à vista? Tem ferramenta para isso? Tem várias ferramentas. Na verdade, você pode desde usar um quadro, são técnicas auxiliares, a exemplo do Kanban. Você pode usar um quadro Kanban para que a gestão esteja realmente à vista ali. As pessoas... O que é esse quadro Kanban? Cada pessoa lá tem uma partezinha lá nesse quadro que vai estar lá as tarefas, os post-its, a gente pode colar. Isso é uma forma mais básica, mas que é muito... Quais as informações básicas que deve conter num quadro backlog? O que eu estou fazendo, o que eu tenho para fazer, o que eu estou fazendo
E o que está pronto. E o que está pronto. E o impedimento também? Cabe? Aí é uma questão opcional. Tem equipes que usam raia de impedimento, tem equipes que coluna de impedimento, tem equipes que não usam. Mas aí é muito mais, é uma particularidade. É uma Cada negócio vai visualizar qual a melhor maneira. E aí é importante. Vem da evolução da equipe, na verdade, né? E você pode adaptar esse KB, né, esse Kanban, essas informações de acordo com a tua realidade. Tem gente que gosta de colocar, vou fazer isso agora, vou botar na prática, a gente usa aqui o bora agir, bora rampar, então coloquem de acordo com o negócio de vocês. Porém, respondam as perguntas básicas, que é o que tem para fazer, o que está sendo feito e o que está pronto. Isso. Né? E isso é muito importante, essa gestão à vista, porque ela permite aos envolvidos no projeto enxergar possíveis falhas. Por exemplo, tem uma certa tarefa que precisa tá feita e ela está lá parada, então isso já vai incomodar, a pessoa passa, vê ali, olha, o que está acontecendo com essa tarefa aqui que ela não está feita. Acho que a gestão à vista ela é muito funcional por isso, né? Ninguém quer ficar devendo tarefa, ninguém quer estar atrasado em uma atividade. E não só de forma a restringir uma pessoa só. O time inteiro tem responsabilidade mútua. Ora, se eu estou vendo que fulano tem uma tarefa para fazer e não está entregando, o time tem essa autonomia. O bacana das metodologias ágeis é que o time acaba criando essa autonomia de resolução. Não é cada um no seu quadrado, não é todo mundo junto, misturado, cada um faz a sua tarefa, mas todo mundo se envolve com o projeto como um todo. Nossa. Por isso que a coisa tem um índice de produtividade lá em cima, quando você consegue implementar de forma correta. E por isso que tem que ser cultural, né? Não adianta de nada ler um livro, assistir um podcast ou então ir para a prática com a teoria. Traga para a realidade do seu negócio e faça com que isso se torne uma cultura. Senão não vai funcionar, você vai se frustrar e aí decepção pura. Métodos ágeis não ajudam no meu negócio. É verdade. E isso que você falou, eu posso até citar um case que foi na implementação do Scrum aqui na Chianca. Tempos atrás, bastante, quando a gente utilizava o método padrão de desenvolvimento de sistemas, que é o cascata, né? Você precisa fazer todo o software, testar, documentar, até ter uma entrega lá no final. Isso custa muito, demora muito e o principal, você tem grande chance de falhar. Só no final de um esforço tremendo, você descobrir que aquilo ali não vai dar certo. Então, metodologias ágeis, ela é uma vacina para esse tipo de problema, porque você não tem o direito de passar tanto tempo envolvido numa coisa, gastando tanto esforço e recursos, e para só no final descobrir que está errado. Você vai descobrir que está errado com a roda girando, trocar o carro, a roda do carro com o carro andando, né? Trocar o pneu com o carro andando. Trocar o pneu com o carro andando, exatamente. E principalmente para quem trabalha. Gente, gestão, tecnologia, acelera, bicho. É verdade. O mercado muda a todo momento. Se você deixar para validar algo no final do processo, o risco é enorme da tua empresa entrar em declínio. O risco é enorme de você fracassar. É verdade. Então, voltando ao case daqui da Chianca. Então, quando eu cheguei, apresentei a ideia, tentei começar a mudar o mindset da galera sobre metodologias ágeis, mudar a cultura, a galera parou assim, olhou pra mim e disse: tu tá doido, Diego? Tem certeza, isso não rola não tá louco, tá maluco? Aí, ok, beleza, vamos lá, vamos tentar. Vamos tentar, né? Fui preparando o ambiente, tentando mudar o mindset do pessoal. E aí eu tenho, por exemplo, algumas coisas alguns problemas que a gente tinha antes da implementação, né? Demora nas entregas. Era assim, a coisa tende a não ser estruturada. Não que a produtividade tivesse baixa, nada disso. Mas quando a coisa não é estruturada, naturalmente as entregas demoram. Entendeu? Então,
A falta de clareza. O pessoal muitas vezes não sabia de fato o que tinha de fazer. Por quê? Não tinha feedback. O modelo tradicional não permite esse feedback contínuo. Então, isso era um problema que a gente tinha. A dificuldade em passar prazos. Veja, passar prazo, o pessoal antes tinha que tentar adivinhar. Mas existem técnicas para isso que estão previstas dentro das metodologias ágeis. Quer dizer, você vai começar a fazer uma coisa, você já sabe o tempo que você vai levar. Independente até, às vezes, da complexidade, porque o time, à medida que vai evoluindo, ele já consegue colocar nesses cálculos de prazo as complexidades, as coisas, as novidades que vão vir no meio de um projeto. Então, o time, é que nem eu falei, o aprendizado é contínuo. Então, o time vai evoluindo nisso a ponto de chegar a ser muito, muito assertivo mesmo. E também a complexidade na operação. Quando eu tenho muitas coisas que não estão bem estruturadas, eu torno minha operação muito complexa, muito burocrática. O custo disso é tremendo, é gigante. Então, depois que eu consegui convencer o pessoal e utilizar, e a gente foi aprendendo, errando, mas a gente tinha a possibilidade de consertar rápido. Pivotava muito rápido. Pivotar. Às vezes a gente via que um projeto não ia dar certo, a possibilidade de pivotar é instantânea. Não perde tanto tempo. Não perde tempo. Esperando finalizar o projeto. Eu não preciso finalizar meu projeto para saber que ele vai falhar. Eu já começo eu já sei na hora que eu estou executando. Então, isso me dá a possibilidade de consertar rápido, né? E assim, o que é que veio como benefício dessa implementação? Agilidade nas entregas. Porque a gente tem que saber que realmente as metodologias ágeis vieram para agilizar, o nome já está dizendo. Então, mas não só agilizar. Qualidade na entrega, porque à medida que eu fraciono uma tarefa gigante, eu consigo focar mais naquela peça. Imagina um Lego, eu estou construindo ali uma peça e é muito mais fácil eu pegar uma pecinha e colar do que eu querer montar tudo de uma vez só. Entendeu? Passo a passo, né? Um passo a passo. Eu consigo, um passo de cada vez. Uma construção. Isso, eu consigo visualizar de fato que aquilo ali está agregando valor, sempre com essa mentalidade. Estou agregando valor, estou agregando valor. Então, a agilidade nas entregas, a melhoria contínua dos produtos, porque se eu estou agregando valor, estou melhorando. E, naturalmente, isso vem o quê? Satisfação dos clientes. Sim, é uma cadeia, né? Aí, aumento da produtividade. Por quê? Se você vai fazer uma coisa que você já sabe o que você tem que fazer, é muito melhor. Você já sabe, ela já está bem esmiuçada ali, você já sabe de fato o que você tem que executar. É muito melhor de eu pegar uma tarefa gigante, um monstro, e ter que decifrar tudo aquilo. Isso aí, quem ainda trabalha assim, tem um problema seríssimo com produtividade, porque isso acaba reduzindo a capacidade das pessoas de produzir. Então, a maior clareza na execução das tarefas. Quando a gente implementa os métodos ágeis, a gente sabe exatamente o que tem que fazer. Quando chega uma coisa para a gente fazer, uma tarefa, um processo, eu já sei tudo o que eu tenho que fazer. Não tenho que estar pensando na hora que eu vou executar. E nem estar chutando tempos e prazos. Isso. Se eu tenho que mover uma coisa de um canto para outro, já sei exatamente. Está claro, é muito claro. A clareza nas tarefas, nas informações, o nível de clareza é muito alto, certo? E aí isso facilita a operação também como um todo. O time como um todo, ele está interagindo continuamente, então as coisas fluem mais naturalmente, sem muita dificuldade. Redução de falhas, de problemas. Você pode fazer um produto que tem um problema, mas como você está fazendo aquela interação contínua ali com aquele produto, eu consigo um nível de funcionalidade maior e um menor nível de falhas, entendeu? Importantíssimo. Eu vou pegar um gancho do que tu falou aí, de uma conversa que a gente teve aí nos bastidores. Como as pessoas são resistentes à mudança. É incrível. É cultural. A resistência à mudança, o medo do novo. Já sou acostumada a fazer dessa maneira. Para mim, prefiro que a gente continue fazendo dessa maneira, porque eu já sou acostumado.
Porém, quando você conseguiu fazer com que as coisas acontecessem e bivotar esse pensamento e criar esse mindset, o que aconteceu? Diego, eu não sei como a gente estava vivendo sem isso. Eu não sei como eu funcionava sem o método ágil na minha rotina. É exatamente isso que você falou. Depois que a gente conseguiu implementar e foi evoluindo, as pessoas hoje não se veem trabalhando sem utilizar uma metodologia ágil, porque realmente é uma forma de trabalhar diferente, mas é muito eficiente, entendeu? Muito eficiente. É um aprendizado que vale a pena. Com certeza. É uma cultura que faz acontecer. Isso, é o que eu falei, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer é saber que a gente vai ter que mudar a cultura. Porque quando a gente soma a inteligência de todo mundo, soma os esforços de todo mundo num bem único, num bem comum, o resultado é muito melhor. Com certeza. Não tem nem comparação, né? Com certeza. E aí a gente está chegando ao fim desse podcast. Mas antes de acabar, eu quero que você dê dicas para quem realmente quer começar agora. Aplicações imediatas. Primeiro, a gente já sabe que tem que movimentar a cultura. Isso. Então, tem que criar mindset no time para fazer isso acontecer. Mas, além do mindset, o que é que eu preciso para estar fazendo com que o método ágil impulsione o meu negócio? Isso. Na verdade, fazer um resumo aqui de alguns pontos que eu já falei. A primeira coisa é você querer mudar a cultura da tua empresa. Isso é fato. Se você não fizer isso, não vai dar certo, porque é uma questão que depende das pessoas, né? Identificar os pontos onde a gente pode implementar. Começa com uma coisa simples, e aí depois que você identificar o que você pode melhorar com as metodologias ágeis, é fazer aquilo também de se capacitar, certo? Precisa se capacitar. Trazendo para a realidade do seu negócio. Isso, importantíssimo. porque você já vai ter... A importância de você identificar esses pontos é que você, quando for fazer uma eventual capacitação sobre metodologias ágeis, você já vai estar fazendo uma analogia com o teu negócio. Isso, onde você pode implementar. Para eu ofertar um produto a um cliente, eu tenho essa dificuldade. Então, isso aí é um ponto estratégico onde você realmente pode implementar metodologias ágeis. E assim, é não ter medo de tentar. As metodologias ágeis, elas são flexíveis justamente por isso. Eu não preciso seguir à risca, eu não preciso começar usando tudo. Eu posso começar fazendo as reuniões, posso começar juntando o pessoal, fazendo as reuniões e a partir daí já ir mudando esse mindset, a ideia das pessoas sobre a entrega, o trabalho coletivo e a entrega, e sempre ter isso em mente, entrega de incrementar valor nos produtos. Então, começa... Não dá para entregar uma coisa de todo jeito. Não. Hoje não é nem um diferencial competitivo mais, é um meio de se manter vivo no mercado, quem gera valor agregado. Ponto. E isso também permite às empresas acabar com aquela questão de fazer por fazer. Fazer uma tarefa, um trabalho, alguma coisa só por fazer e no final das contas não entregar valor, está perdendo tempo e recursos da empresa. E mercado, você vai ser engolido pelas suas concorrentes. Vai ser engolido. Então, decodificar todas essas oportunidades, na verdade, são dores da empresa, sim, mas são oportunidades de implementar melhorias. E não ter medo de implementar, começa pequeno e vai evoluindo. Começa errando, acertando. E a partir do momento que você começar a enxergar, cara, é transformador. Então, se você montou uma equipe, pode ser uma equipe pequena, não precisa ser uma super equipe. Montou uma equipe, criou o backlog lá, que é a receitinha do bolo. O que é que teu produto ou processo precisa ter? Aí, tem só um detalhe que a gente acabou não falando, muita coisa, que são as sprints, que a gente chama, né? As sprints é o seguinte, fazendo uma analogia, a gente pode pegar um mês e fazer lá 4 sprints de uma semana, por exemplo. E para cada semana, para cada sprint dessa, eu vou separar uma determinada tarefa ou tarefas para cumprir e fazer. E sempre no final daquela sprint, daquele período de produção, que geralmente é curto,
eu vou revisar como é que ficou aquele meu produto. O que é que melhorou nele? Estou fazendo a coisa certa? O que é que eu errei? O que é que estava de errado? O que é que eu posso incrementar? Então... análise crítica, né? Fazendo também. análise crítica, se o que você está entregando realmente faz sentido. Se ele está agregando valor. Veja que eu sempre repito muito, mas isso é uma das premissas. Tem que agregar valor, senão não está sendo assertivo. E também a questão de organizar visualmente as tarefas, muito importante. Isso pode ser feito tanto num quadro, como tem diversas ferramentas, Trello, Kanban, são várias ferramentas, mas aí... O Trello é muito conhecido, né? Vai da questão da evolução, mas você pode começar com um papelzinho, um post-it, colando na parede. O Google tem uma, acho que não sei se é o Google Tarefas, que também traz uma gestão à vista. Sim. Tem várias. Tem várias. Ferramenta é só o que tem. Ferramenta é o de menos. Veja que, como eu falei, isso é uma coisa muito mais relacionada a pessoas do que ferramentas. Lógico que as ferramentas ajudam, mas se as pessoas não estiverem dispostas a executar esses passos, que geralmente é um pouco diferente do que a gente imagina quando a gente não trabalha com metodologias ágeis, aí a coisa não acontece. Primeiro tem que mudar o mindset, mudar a ideia das pessoas, a cultura, para que aí sim elas consigam executar as tarefas de forma mais ágil e assertiva. Incrível, velho. Incrível. Quem não conhecia, quem não entendia o que era método ágil, com certeza, depois desse podcast, vai pensar 2 vezes antes de não implementar. É verdade. Certo? Esse podcast está cheio de dicas. Infelizmente, ele está chegando ao fim, mas esse é o primeiro de muitos que estão por vir também. A gente vai trazer muito conteúdo diferenciado, voltado para aplicação imediata. E se você gostou desse podcast, não perde tempo. Compartilha ele com a empresa, com o amigo, com o colega, com a família. Tá cheio de insight massa. Também não se preocupa, porque ele vai estar em todos os streams de áudio. Não perde tempo e bora rampar!